Olá, estamos de volta e hoje a gente vai dar sequência no nosso projeto de Mulheres Continentais com o livro que eu escolhi para o continente asiático e eu estou falando do Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Eu recebi esse livro aqui na tag em curadoria, não lembro quando, acho que foi no final do ano passado. E como eu estou abordando aqui os contos que eu pego de uma forma bem sucinta, bem rapidinha mesmo, para eu não cansar vocês, até porque o outro livro da Katherine Mansfield, que é do continente, acho que é da Oceania, são 15 contos. Não tem como eu ficar falando aqui com vocês sobre 15 contos. Então eu selecionei os que eu mais gostei aqui. Eu vou comentar com vocês com um pouco mais de detalhe e os outros eu vou só passar por cima rapidinho, beleza? Então vamos lá. Eu não sabia que esse aqui era um livro de contos, mas isso não diminui o tanto que eu gostei de ler este livro. São contos extremamente, são muito bem escritos mesmo, e todos eles, por mais esquisito que sejam alguns aqui, tem uma mensagenzinha ali que vale a pena. Então vamos começar. O primeiro conto, deixa eu ver aqui como é que chama, foi Uma Questão Temporária. Eu gostei muito desse conto e ele é o seguinte, aí a gente vai conhecer um casal que tem ali as suas origens indianas, mas eles moram nos Estados Unidos, só que eles passaram por um trauma recente, que foi a perda do filhinho deles. E claramente a rotina do casal mudou drasticamente, depois desse acontecimento. E aí, como uma medida de precaução, não sei, que aconteceu um trem lá que caiu a caixa de energia, e aí eles iam passar uma semana, o período da noite, sem energia. E aí o casal passou a jantar, à luz de velas, não no sentido romântico, mas uma coisa obrigatória. E num desses jantares, o marido comenta que sempre que faltava luz na casa deles, eles faziam uma brincadeira que era, tipo, contar verdades, Já que você tá ali no escuro, ninguém pode ver a sua cara, você acaba contando segredos. E esses segredos não necessariamente correspondem à pessoa que está do seu lado, É alguma coisa que você nunca compartilhou com ninguém. E aí a moça, que se fechou completamente, depois da perda do neném, ela gostou da brincadeira, Assim, ela não enxergou, na verdade, como uma brincadeira, como a gente vai saber no final do conto. Mas eles passaram a fazer isso todas as noites. Eles começaram a trocar confidências. E aí, num primeiro momento, a gente acha que assim, nossa, mas é um casal, são o marido e a mulher, eles não deveriam ter segredos, não é mesmo? Mas assim, a proposta era não sobre o relacionamento, não era você confessar uma coisa sobre o relacionamento, era alguma coisa que você fez na sua vida que você nunca compartilhou com ninguém. E aí eles vão fazendo isso. E, consequentemente, o relacionamento deles vai se aprofundando, sabe? Eles vão reconectando um com o outro. Eu achei isso muito, muito interessante, muito bonito, é uma proposta muito interessante. Para os casais aí que estão passando por algum problema, pode experimentar isso. E aí, chega assim no final do conto, o cara já tá com expectativas para mais uma troca, de confidências, e aí acaba que já arrumou a caixa lá da luz e a luz volta, e aí a mulher precisa ter uma conversa com o cara. É muito sensível o conto, eu achei muito bacana. Essa proposta, dessa confissão, eu achei também muito, muito interessante. O outro conto que eu gostei foi O Intérprete de Males, é o terceiro, que é o que leva o nome aqui do livro, que é justamente sobre esse senhor, não é um senhor, é um cara que trabalha como guia turístico, nas horas vagas, assim, nos fins de semana, para fazer uma rendinha extra. E ele, por ele ter o inglês e várias outras línguas, ele fala umas 5, 6 línguas diferentes, ele acaba levando vários turistas para os pontos turísticos, Aí ele faz o caminhozinho, faz a explicação do lugar e tudo mais. E aí, em um desses passeios com a família Das,
ele acaba falando com a família sobre o outro trabalho que ele tem, que é o seguinte: ele fala um dialeto muito específico e praticamente assim que ninguém fala mais a não ser o povo daquela região. Então ele funciona como um intérprete nas consultas médicas dessas pessoas. É por isso que ele recebeu o apelido de intérprete de males, né? Então ele tem que entender muito bem o que o paciente fala, né, as dores que ele está sentindo e tudo mais, para passar isso para o médico e fazer a inversão, né, a tradução do médico para o paciente. É bem, como é que eu falo, assim, é bem delicado, né, a posição que ele se colocou ali como intérprete, porque às vezes são coisas bem pessoais e como que você vai medir a dor da outra pessoa, né? É muito louco isso. E a mulher dessa família que está fazendo o passeio chama a atenção para essa questão, que o trabalho que ele faz é muito bonito, é muito importante, porque se ele entende de forma diferente ou se ele traduz errado, ele acaba colocando a vida do paciente em risco. Então, assim, achei muito legal isso. E aí, em função disso, por essa posição dele de intérprete de males, a mulher acaba confessando uma coisa para ele, a respeito, né, da família dela. E ela pede para ele sei lá, um conselho, um auxílio e tal, e ele se sente extremamente aleatório. Ele fala assim, mas como que eu posso te aconselhar e tal? Aí ela, mas essa não é a sua função, você interpretar a dor das pessoas. Eu quero que você me ajude com isso e tal. E é muito bacana, eu achei muito bonito o conto também. E essa colocação, né, dele de tradutor é muito bacana. Essa questão da tradução, ela é muito próxima, porque eu faço tradução voluntária, então assim, com textos você acaba perdendo muita coisa, essa questão das diferenças linguísticas que existem, muita coisa se perde em tradução, gente, muita coisa. Então sempre que tem um livro, sempre que você tiver a oportunidade de ler o livro escrito na língua original, eu super recomendo isso. É uma experiência, assim, completamente diferente. E o último conto que eu quero conversar aqui com vocês é literalmente o último conto do livro e se chama O Terceiro e Último Continente. Ele é sobre um jovem que saiu da Índia ali mais ou menos na década de 1960, foi para Londres para estudar. Ele se formou acho que em comércio, se eu não me engano, e foi lá, né, passou a juventude dele ali, e uma dessas passagens, assim, ele conseguiu um emprego nos Estados Unidos. Ele trabalhou, não foi, como é que chama a universidade lá? O MIT, eu acho. Sei lá. Ele foi numa universidade importantíssima lá dos Estados Unidos. E aí, na época, era muito comum morar em pensões. E ele encontrou uma pensão e era, tipo assim, uma casa muito boa, super barata, acessível e tal. Só que a senhora, né, a dona da pensão, ela era muito única, sabe? Ela tinha uns trejeitos bem específicos e que num primeiro momento ele achou muito estranho, porque ele fazia, tipo assim, ele sentar lá no banquinho com ela todo dia que ele chegava da casa, colocava ele sentado no banquinho lá e repetia as mesmas frases. E ela esperava dele a mesma resposta. Então ela cobrava isso dele. E ela, assim, era uma senhora extremamente, como se diz? Eu não sei, mas assim, ela não fazia muita coisa. E aí você vê que você fala assim, não, que mulher estranha, né? Mas à medida que você vai lendo a história, você descobre que essa senhora é realmente uma senhora. Ela é, tipo, muito velha. Ela tem mais de 100 anos. Então ela presenciou, assim, todas as guerras possíveis, todos os conflitos. E uma coisa que é muito recorrente, né? E que impactou muito a vida dela foi o pouso na Lua lá dos Estados Unidos e tal. Então ela estava sempre falando do pouso na Lua e não sei o que. Nossa, a gente colocou uma bandeira na Lua. E o cara, tipo, depois que ele entendeu que essa mulher já era bem mais velha e que ela estava até muito bem para a idade dela, ele começou a ter um carinho especial por ela.
Então, quando ele casou, né, depois que ele casou, o casamento dele foi arranjado, como é na maioria dos casos lá na Índia, a esposa dele era da Índia, e aí ele começou a nutrir, assim, um carinho muito especial por essa senhora. Foi como, tipo, ele adotou ela como a avózinha dele. E aí, até mesmo depois do casamento, ele levou a esposa dele lá pra conhecer a senhorinha. Então, assim, é uma mensagem muito de carinho mesmo, e de atenção, e de meio que uma espécie de abandono e de vivência. E sabe, como que por mais que a pessoa já esteja debilitada, não só por conta da idade, mas por outros fatores, como que algumas coisas marcam muito, né, as nossas vidas e como que aquilo não sai da nossa cabeça. Então, assim, eu achei um conto muito sensível, é muito bacana o jeito que a autora colocou, sabe, esse relacionamento, porque são duas pessoas extremamente aleatórias, pessoas que não se conheciam, e como que esse relacionamento foi sendo construído, né, com o tempo. Achei muito bonito. Os demais contos, não significa que eu não gostei, mas assim, não sei, não sei. Tem um aqui chamado Sexy. Esse conto, ele começou muito bem. Ele, assim, muito bem, eu achei ele muito interessante. Mas no final ele me deixou muito perturbada. Eu não gostei do final. Talvez eu tenha entendido errado, mas eu fiquei extremamente perturbada. É sobre uma mulher, tipo, num ambiente assim do escritório, e ela escuta a conversa da colega dela lá de cabine e tal, falando que a amiga dela descobriu que o marido estava traindo ela. E acha aquilo um absurdo, porque só porque a menina é mais jovem, tananana, e como que isso destruiu o relacionamento, e eles têm um filhinho e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa mulher que estava escutando a conversa, ela tem um caso com um cara casado, que tem um filho e tal. A gente não vai saber direito se é a mesma pessoa, né, o mesmo cara que está sendo falado ali. Eu acho que não. Mas no começo dá esse suspensezinho. Mas aí no final, assim, mais pra frente, ela acaba cuidando, sendo babá, assim, por um dia de uma criança lá qualquer. E a criança, ela é muito esquisita, ela começa a fazer uns comentários com ela, tipo... Aí começa a mexer, tipo, no armário dela, aí acha um vestido lá que ela tinha comprado pra usar com o amante e manda ela usar. Tipo... Que isso, criança? Tá doida? Sabe? É muito esquisito. E aí a criança, tipo, ela coloca o vestido lá, se arruma toda, porque a criança mandou, e aí a criança vira e fala assim, nossa, você está muito sexy. Oi? Ah, gente, não gostei não. Achei muito estranho. Desculpa o meu sentimentalismo, mas eu achei muito ruim. O outro caso aqui, ó. Esta Casa Abençoada. Ele é até engraçado, esse conto, porque é um casal novo, jovem, eles mudam pra uma casa assim, mó bonita e tal. Enquanto eles estão fazendo a mudança, a mulher tá organizando as coisas e tudo mais, ela vai encontrando objetos religiosos escondidos pela casa inteira. E é tipo assim, não é uma coisa que a pessoa esqueceu, é tipo, tá escondido mesmo, tá? Sei lá, embaixo da tábua, assim, da sala. Ou então tá escondido numa estante, numa coisa secreta, assim. Ou tá dentro de um armário, lá no fundo. É umas coisas muito cabulosas. E é umas coisas... São uns enfeites, assim, uns tapetes. É umas coisas muito engraçadas. E, assim, eles não são católicos. Então, assim, aí só que a mulher começa a guardar todos esses objetos. E o cara fica assim, pô, mas a gente não é católico, por que você vai ter a imagem aqui de Jesus, aqui, a quantidade de Jesus que tem aqui nessa casa? E é engraçado, assim, ver, porque a mulher acha aquilo sensacional, fica achando aqueles negócios. E aí ela acaba que monta uma caça aos tesouros, assim, como que tem uma reunião, assim, na enfim. É muito louco. É engraçadinho esse conto. Aí o outro conto aqui é o tratamento de Bibi Haldar. Não sei, da Bibi. A Bibi é uma jovem
meio que desamparada, assim, pela família. E ela sempre foi uma criança, né, e uma jovem e tal, muito doente. Tudo ela teve. Todas as doenças ela tinha e ninguém descobre com ela. Ela é uma garota muito sensível, muito frágil, fraca. Então ela já foi em todos os médicos, já fez todos os exames que você puder imaginar e ninguém descobre o que tem com essa mulher. E isso acaba pesando muito na família. Tanto que ela acaba sendo enxotada, assim, pra dormir num quartinho isolado da casa e tal. E ela ajuda no comércio do irmão. Ela que faz o inventário lá. Que é tipo uma coisa que dá pra ela fazer sentada na cama, não tem um desgaste físico muito grande pra ela. E aí, só que ela é uma pessoa muito sonhadora. Só que ela não tem condições físicas de realizar esses sonhos. E aí chega um momento da história em que falam com ela que se ela casar, vai arrumar todos os males que ela tem, ela vai se curar. E aí ela coloca aquilo na cabeça. Só que ela não sai de casa. E ela é muito mal cuidada, assim, ela não tem uma renda dela, ela é extremamente ignorada pela família, o irmão odeia ela, a esposa do irmão, nossa, odeia 10 vezes mais. Então assim, ela é totalmente sozinha, tadinha. E aí ela cisma que ela quer casar. E aí fala assim, mas como que a gente vai casar você se você é feia, é mal cuidada, você não tem nem condição de andar na rua e não sei o que tem. Eles colocam até um anúncio no jornal pra ver se desencalha ela e não dá muito certo, enfim. Só sei que um belo dia a mulher me aparece grávida. Pois é, foi essa a reação que as pessoas ali da comunidade tiveram. Como que essa mulher me engravidou? É isso o conto. É muito legal também. Dá um pouco de raiva, mas tudo bem. E aí tem um aqui também que é quando o senhor Pirzada vinha jantar. Tem um do Juan de verdade. E é isso. São contos bem rapidinhos, né? O livro é bem fininho. É muito bacana, por mais que as histórias se passam nos Estados Unidos, na sua grande maioria, existe um tato, assim, traços e detalhes da cultura indiana muito forte aqui. A autora realmente ela fez questão de colocar isso nos contos. Então, a família mora lá nos Estados Unidos, mas eles mantêm a tradição dos pais que moram na Índia. Eles fazem tal coisa que não sei o que se fazia na infância lá de quando morava na Índia. Então a autora não deixou perder essa questão, assim, de independente de onde você mora, né, é importante você manter assim as suas raízes. De novo, é super rapidinho de ler, são contos muito bacanas, é delicinha de ler. E eles trazem realmente uma mensagem que vale a pena a gente pensar, sabe?